Shalom! Bem, hoje é o nosso 31º dia da leitura bíblica e eu gostaria de comentar alguma coisa hoje a respeito do capítulo 11, 12 e 13 de Levítico. Esses capítulos de Levítico, alguns deles até parecem ser desnecessários a gente falar. Por exemplo, o capítulo 11, ele vai falar muito sobre a relação dos animais com os seres humanos. Quer dizer, aquilo que o ser humano pode se alimentar, qual animal o ser humano pode se alimentar e qual animal o ser humano não pode se alimentar. E o que eu percebi é que Deus ele coloca alguns limites. Deus, por exemplo, ele vai falar que é proibido se alimentar de alguns animais. Ele vai falar muito sobre é proibido comer carne de camelo, coelho, lebres, porque esses animais eles ruminam. Mas o que eu percebo é que há algumas proibições o tempo todo aqui nesse trecho. Então não pode comer qualquer peixe de barbatana ou peixe que tenha couro, não pode comer alguns tipos de aves. O que eu quero meditar com os irmãos é o seguinte: essa frase não pode ou essa frase é proibido é uma frase que no Evangelho a gente também escuta o tempo todo. Só que hoje a gente vive um Evangelho um pouco complicado e você precisa ter muito cuidado com aquilo que é totalmente permitido. Algumas frases como isso não tem nada a ver, é permitido fazer isso, é permitido fazer aquilo, isso era para coisa do Antigo Testamento ou para coisa dos antigos. Tome cuidado com aquilo que Deus proíbe e que a falta de religiosidade, né? Porque hoje em dia se fala muito contra a palavra religião, e a palavra religião quer dizer ligar-se com Deus, religar-se com Deus novamente. Então, a pessoa que vive um evangelho que é permissivo, qualquer coisa, tudo é permissivo, tudo depende do ponto de vista, você precisa ter muito cuidado, porque há proibições sim no evangelho, há proibições. A cultura, ela é uma cultura muito forte, mas o evangelho é uma ministração contra a cultura. Então, tudo isso que é proibido aqui, é proibido simplesmente para um objetivo: resguardar o povo de Israel. Então, muitas doenças que aconteceriam não aconteceram por conta desse direcionamento de Deus. É como um alerta à saúde pública. Você não pode comer com as mãos sujas, está tudo aqui. É proibido comer carnes de animais que têm vírus e bactérias que são desconhecidos. Então, tem muita coisa que só foi perceber no futuro. Então, essa proibição é para que haja uma proteção para o povo. Na sequência, é falado a respeito do sangue que é derramado após uma gestação. Quando a mulher ganhava uma criança, ela tinha que passar um período para se purificar, porque ela derramava sangue. Então, se ela tocasse em qualquer coisa, essas coisas se tornariam impuras, né? E depois vai se falar a respeito da lepra. Eu queria falar só um pouquinho mais sobre a lepra. A lepra é o símbolo do pecado, e o sacerdote era aquela pessoa que era responsável em diagnosticar se a pessoa era leprosa ou não. A lepra, ela tinha algumas características. A pele, por exemplo, se a pele tivesse de um jeito ou de outro, se tivesse com a mancha branca e aquela mancha branca não cicatrizasse, tem todas as características. A grande questão é que tudo que a gente percebe na Bíblia, a gente tem que tentar colocar em prática na nossa vida. Então, por exemplo, o leproso, ele era um grande problema, porque entendia-se que a lepra era uma doença contagiosa. E como eu falei, a lepra ela tem uma característica muito clara em relação ao pecado. Então, se o sacerdote percebesse que aquele indivíduo, que aquela pessoa tinha uma lepra, ele tinha que imediatamente tirar do convívio das pessoas e isolá-lo, para que ele não pudesse transmitir essa doença para outras pessoas. E na igreja também não é diferente.
Na igreja, quando se percebe que alguém, por exemplo, tem fofocado, tem gerado conflito, tem gerado pecados que têm influenciado toda a congregação, o bom seria que se conversasse com aquela pessoa e aquela pessoa fosse tratada, porque o pecado e a lepra, eles são parecidos, eles trazem grandes problemas, eles trazem confusões terríveis. Então o pecado tem que ser tratado de fato como uma lepra. Então, se eu cometi um pecado e esse pecado ele influencia todas as pessoas à minha volta, que é o caso do rebelde, né? Eu preciso ser isolado, sim. Eu preciso ser isolado não para condenação, mas isolado como esse leproso ele era isolado, para tratamento. Aí depois o próprio sacerdote é que determinava se ele estava curado ou não, e aí colocava ele novamente em convívio. Agora, uma coisa era interessante, o leproso aqui, ele tinha 3 coisas que ele precisava fazer. Olha que interessante, andar com a roupa rasgada, andar com o cabelo despenteado e andar dizendo aonde ele ia. Eu sou leproso, dá licença para o leproso passar. Por quê? Porque ele tinha que ser destacado, eu sou leproso. Então, você não pode conviver comigo por enquanto. Então, por isso que tem muito a ver com o pecado. O pecado ele tem que ser tratado de forma muito clara, com muito amor, com a expectativa de cura, mas a gente não pode perder o medo do pecado. A Bíblia fala assim, que a gente deve fugir da aparência do mal. Então essa é a lição que fica. Na próxima lição a gente vai ver outras coisas a respeito da lei, que vai ser bem interessante. Amém? Que Deus abençoe e tenha uma excelente leitura.